A paz do Senhor a todos, glórias a Deus, mais um dia, glórias a Deus, a devocional, né? Glórias a Deus, uma devocional para todos nós, para nós refletirmos um pouco na palavra do Senhor Jesus nesse dia de hoje. Glórias a Deus, que Deus venha abençoar a sua vida imensamente, mais uma vez estamos aqui, né, irmãos? Glórias a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero estar aqui abordando uma palavra, né, aos irmãos. Glórias a Deus, aleluias, que essa palavra ela venha te dar motivação, glórias a Deus, que venha renovar o teu ânimo, para que você venha buscar mais e mais a presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aqui já quero estar lendo com vocês a palavra que eu quero estar abordando hoje nessa devocional, glórias a Deus, que vai se encontrar lá no livro de Isaías. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui a palavra em Isaías vai dizer assim, irmãos. Glórias a Deus, aleluias. Alguém tem sede, venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça, porque gastar seu dinheiro com comida que não fortalece, por que pagar por aquilo que não te satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar meu poder aos povos, e eu fiz governante às nações. Vocês também darão ordem às nações que não conhecem, e os povos desconhecidos virão correndo. Agora aqui os 6, irmãos. Busquem ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Pois então, irmãos, essa palavra, glórias a Deus, o Senhor vai estar nos dando uma ordem, uma orientação para que nós venhamos buscá-lo enquanto é tempo, enquanto é dia. Glórias a Deus, né, irmãos? Glórias a Deus. Aqui vai dizer que venham e beba, mesmo que não tenham dinheiro. Beba vinho e leite de graça, porque gastar dinheiro com comida que não fortalece. Glórias a Deus. Assim, irmãos, somos nós, glórias a Deus, que tenham buscado coisas que não fortalecem o nosso corpo. Temos nos alimentado com coisas que não nos fortalecem, né? Como bebidas, como alimentos, irmãos, que não têm fortalecido o nosso corpo. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, glórias a Deus, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Glórias a Deus. Temos que vigiar com aquilo que colocamos em nosso corpo, né, irmãos? Glórias a Deus, aleluias. E vai dizer aqui, com coisas, porque pagar por aquilo que não satisfaz, né, irmãos? Glórias a Deus. Muitos irmãos têm comprado, gastado dinheiro em bebidas, em cigarro, em coisas, né, que vai fazer mal para o corpo, vai trazer o pecado e vai trazer mal para nós, né? Então é uma coisa que não satisfaz e também não agrada a Deus, né? Glórias a Deus, aleluias. E aqui o 6, irmãos, vai dizer assim: busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-o agora, porque ele está perto. Porque os perversos mudam de conduta e deixam de lado a ideia de fazer o mal. Aqui o Senhor vai estar nos alertando para que nós venhamos buscá-lo enquanto podemos achar.
Glórias a Deus. Né, irmãos? Todos nós sabemos que a vinda do Senhor está mais perto, que o Senhor Jesus está voltando. Todos nós sabemos, irmãos. Glórias a Deus. Então aqui o Senhor nos fala para que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração, para que nós deixamos de fazer o mal de lado. Todo aquele que pratica o mal, que pratica a iniquidade, irmãos, vamos deixar de lado, vamos deixar o mundo, deixar todas as práticas mundanas de lado, porque é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Glórias a Deus. E vai dizer assim: enquanto está perto, invoque-o agora enquanto está perto. É hora, irmãos, de nós proclamarmos o nome do Senhor. É hora de nós buscarmos o Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, irmãos. Glórias a Deus. Porque se nós, irmãos, buscarmos só as coisas do mundo, ficarmos ali, irmãos, só procurando as coisas do mundo, glórias a Deus, e não nos preocuparmos com a nossa salvação, o que vai ser de nós, né, irmãos? O que vai ser de nós, glórias a Deus? E a palavra do Senhor vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é tempo, irmãos, de nós buscarmos o reino de Deus, de nós buscarmos a presença, de nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. É hora de nós despertarmos, irmãos, glórias a Deus. Aleluias. E Deus nos dá uma direção para que Ele já fala, né, irmãos? Enquanto é dia. Porque sabemos que à noite, irmãos, nós não podemos fazer nada, né? À noite nós vamos dormir, vamos descansar, né? Ali à noite. Tem pessoas que trabalham à noite, né, irmãos? Mas, assim, à noite já não dá mais, né, irmãos? Então temos que fazer enquanto é dia. Enquanto é dia para o Senhor. Esse enquanto é dia, irmão, significa logo, né? Esse façais enquanto é dia, Deus quer dizer é logo, é para agora, não é para depois. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, glórias a Deus. E vai dizer assim, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará. Glórias a Deus, assim o Senhor fala, né, irmãos? Para que nós voltamos para o Senhor, porque Ele é poderoso em nos perdoar. Glórias a Deus. Às vezes, né, alguém saiu da presença do Senhor, às vezes alguém está afastado, né, glórias a Deus. E antes faziam as coisas de Deus, hoje já estão praticando o mal, já estão praticando ali a obra das trevas. O Senhor fala, volte, né? Volte para o Senhor, que Ele tenha misericórdia, né? Pois Ele perdoará generosamente. Então, irmãos, a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas se você saiu, foi praticar as coisas, às vezes, mundano, que não agrada o Senhor, e você tem vontade de voltar, volte, porque o Senhor, Ele pode te perdoar, né? A única... que não dá mais chance, irmãos, é quando morremos. Aí morremos, aí segue-se o juízo, aí não dá mais, né? Glórias a Deus. Mas enquanto temos vida, irmãos, enquanto temos vida, há esperança, há uma chance, glórias a Deus, de nós mudarmos, de nós mudar o nosso coração, de nós mudar as nossas obras, de nós fazer aquilo que tem que ser feito para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui, né, o Senhor vai dizer que Ele perdoa. Ele perdoa, irmãos. Glórias a Deus. Não importa aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, se você decidir, irmãos, parar agora, vou voltar para a igreja, vou voltar a fazer a obra, então eu vou parar agora de praticar essas coisas. Irmãos, o Senhor perdoará. O Senhor perdoa, o Senhor, Ele é misericordioso. Mas Ele perdoa, irmãos, se nós se arrependemos de todo o nosso coração e já começar a praticar obras boas. Não mais as obras velhas, mas sim as obras boas. Começar a mudar a nossa vida, mudar nossas vestes, mudar o nosso interior, mudar o nosso velho homem e começar a praticar as coisas boas. Então o Senhor, Ele vai perdoar e jogar no mar do esquecimento. Glórias a Deus. Então Ele vai jogar no mar do esquecimento.
E tudo aquilo que nós praticamos, fazemos ali, glórias a Deus, o Senhor esquecerá. E vida nova, o Senhor nos dá vida nova, glórias a Deus. E vai dizer assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além do que os seus caminhos. Às vezes, né, irmãos, nós temos alguns pensamentos, né? Esse ano eu quero construir minha casa, quero comprar meu carro, quero fazer isso, quero realizar meu sonho. É lógico, irmãos, né, que o Senhor, Ele realiza o nosso sonho, porque Deus é um Deus de providência, né, o qual cuida de nós, né, Ele zela de nós todo momento. Mas, irmãos, às vezes fazemos planos, pensamentos, mas não sabemos o pensamento que Deus tem para nós. Às vezes é uma coisa mais melhor, né? Às vezes pensamos em cursar, fazer estudar, cursar para fazer enfermagem, fazer isso, fazer aquilo outro. Mas nós não sabemos o pensamento que Deus tem para nós, glórias a Deus, né? Nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós, às vezes é melhor, né? E é bom nós deixarmos Deus fazer por nós, porque nós sabemos que quando Deus faz por nós, tudo é mais melhor, irmãos, é mais bom. Porque se nós fazemos com as nossas mãos, se nós trilharmos nossos caminhos com a nossa própria perna, né? E não deixar Deus nos levar, nos guiar, lá na frente, irmãos, nós vamos cair, nós vamos errar, nós vamos falhar e falar: por quê? Por que eu não entreguei na mão de Deus? Então é assim, irmãos, tudo, os nossos pensamentos são diferentes do de Deus. É lógico, é óbvio que o de Deus é melhor, né? Que os nossos, né, não chegam nem perto do de Deus, porque de Deus é muito mais melhor, né, irmãos? Glórias a Deus. Então vai dizer assim, diz o Senhor, pois assim como os céus são altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Chuva e a neve descem do céu, e na terra permanecem até regá-la, fazer brotar os cereais e produzir sementes ao agricultor para os famintos. O mesmo acontece com a minha palavra, a palavra de Deus. Eu a envio, ela sempre produz frutos, e ela fará o que deseja e prosperará onde quer que eu enviar. Vocês viverão com alegria e paz, e os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde havia espinho, crescerá ciprestes. Onde havia urtiga, brotará morta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Olha, irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa aqui, porque o Senhor vai dizer que Ele produz os frutos, né? Ele envia, né? Ele envia ali, glórias a Deus, as sementes. Ele faz brotar os cereais. O Senhor manda chuva. Então é para você ver, tudo tem ali o tempo preparado, tudo tem uma preparação para que as sementes do agricultor e venha formar o pão para o faminto. Tudo tem ali, irmãos, glórias a Deus. Deus prepara tudo certinho. E assim na nossa vida, irmãos, Deus já tem tudo certinho, tem tudo preparadinho. Aqui vai dizer, ó, que Ele já prepara, Deus manda a chuva, a semente, Ele rega, Ele faz ali brotar o trigo, e ali para o padeiro fazer o pão, e o pão para matar o sede do faminto, né? A fome do faminto. E o mesmo acontece a palavra. Ele envia, leva, produz frutos, e Ele fará o desejo e prosperará onde quer que enviar. Olha, irmãos, que lindo a palavra do Senhor, né? Ele envia, Ele faz produzir frutos. É assim a nossa vida, irmãos, glórias a Deus. O Senhor nos usa, irmãos, para isso, glórias a Deus, né? Para que nós vá e dê fruto para a glória do Senhor Jesus.
né, irmãos? Então, irmãos, este versículo lindo, irmãos, que vai dizer sobre o convite da salvação, né? O Senhor te plantará em lugares aonde Deus quer que você cresça. O Senhor, glórias a Deus, fala aqui nessa devocional, irmãos, para que buscamos a Ele primeiro, né? Enquanto há dia, e para que nós venhamos invocá-lo enquanto é tempo. Amém, irmãos? E no tempo de Deus tudo florescerá e tudo dará certo. Amém, irmãos? Esse é o devocional de hoje, irmãos, que eu trago para o seu coração. Glórias a Deus, aleluia. Que essa palavra tenha tocado o seu coração, que ela venha chegar, glórias a Deus, como um canal, irmãos, que venha transformar a sua vida hoje. Se você está parado, volte. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite, irmãos. Aceite o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Digita no comentário, irmãos, eu quero aceitar o Senhor hoje, eu quero reconciliar, eu quero voltar, né? Porque sabemos que os dias são maus, né, irmãos? Então é tempo de nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Já não se esqueça, irmãos, glórias a Deus, de se inscrever no meu canal, irmãos. Ativa o sininho para você não perder nada. Glórias a Deus, aqui a nossa devocional, os vídeos, irmãos, para você não perder, porque é um alimento diário para o nosso coração, né? Glórias a Deus. Se inscreva, irmãos, comenta, deixa aqui a sua pedido de oração, amém? E Deus dará vitória a todos. Glórias a Deus. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Essa foi a devocional de hoje. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Amém?